Durante meses, os astrônomos têm estado observando um viajante silencioso deslizar através do nosso sistema solar. Um visitante interestelar diferente de tudo que já vimos, conhecido como Atlas de 3 anos. Veio de além das fronteiras de a Via Láctea, cruzando o frio e o abismo infinito do espaço interestelar. Mas, justamente quando o mundo se preparava para dizer adeus a este objeto enigmático, aconteceu algo sem precedentes. O Atlas 3I moveu-se em direção ao seu ponto mais próximo. Aproximação ao Sol. Telescópios. Em todo o mundo foi registrada uma anomalia. Então, é estranho que até os mais céticos, os cientistas ficaram sem palavras. A luz mudou, sua estrutura se alterou, e então fez algo que não era natural. Já foi visto fazendo isso. Esta noite, vamos explorar o que James Webb, Hubble e Terrestre observatórios acabaram de testemunhar. E por quê? O próprio Avi Loeb, um dos mais astrofísicos renomados, diz isso. Anomalia pode indicar o mais grave. Descoberta na astronomia moderna. Tudo começou quando a Espanha 2, o telescópio M-Twin, capturou 159 exposições de 3 Atlas enquanto se aproximava do Sol. Conjunção. O momento em que seria passar atrás do Sol, a partir da Terra. Perspectiva. O que essas imagens revelaram era simplesmente impossível. Uma fina jato de material disparando diretamente em direção ao Sol. Todo o cometa. Já estudamos a liberação de poeira e gás, que o vento solar empurra para longe da estrela, formando uma cauda que sempre aponta para fora. Mas este era invertido, uma cauda contrária, como se os objetos estavam rejeitando o Sol. Influência em vez de sucumbir. Para isso, a descoberta foi rápida, confirmado pelo Hubble Space Telescópio e Observatório K do Havaí, que detectou um brilho difuso que se estendia em direção ao Sol, não na direção oposta a ele. Por um cometa, esse comportamento é fisicamente absurdo, o equivalente a ver fumaça. Fluir contra o vento, a anomalia, não apenas desafiou as expectativas, desafiou as leis da física solar. Os pesquisadores especularam que o material pode ser resistente à radiação, pressão, possivelmente composta de desconhecido, elementos ou ligas que reagem, diferentemente dos fótons solares. Outros sugeriu algo ainda mais radical, que a cauda não era nada natural, mas uma emissão ou escapamento de um sistema controlado, mecanismo dentro do próprio objeto. À medida que mais dados chegavam, os astrônomos percebi que isto não era algo comum. Corpo cometário. A massa e a gravidade. As leituras de 3 Atlas não coincidiram. De acordo com sua trajetória, o objeto deveria ter pesado muito mais do que o movimento observado sugeria. Em termos simples, foi emocionante. Se fosse mais claro do que parecia. Até mesmo, mais intrigante ainda, girou de forma incomum. Lento, completando uma volta completa a cada 16 horas, que em condições normais causaria problemas estruturais, instabilidade em uma rocha ou gelo típicos. Corpo. No entanto, 3 Atlas permaneceram perfeitamente intacto. Teorias começaram a desabam um a um. Alguns especialistas sugeriu que poderia ser oco, uma ideia, apoiado por flutuações sutis em seu brilho refletido. Se for verdade, isso significaria que não estamos observando uma rocha sólida, mas uma concha, possivelmente metálico, à deriva no espaço. Seu teor de níquel e ferro, conforme medido por meio de análise espectral, foi significativamente maior do que qualquer cometa ou asteroide em nosso sistema solar. Combinado com traços de cianeto, compostos, raros até mesmo no espaço interestelar. Poeira, esta composição sugeria algo que vai muito além da formação natural. Com a divulgação desses resultados, surgiu um debate acalorado. Na comunidade científica, poderia o Atlas III era artificial? Ou isso era uma categoria inteiramente nova de interestelar? Objeto construído pela física que ainda não temos. Descoberto. Para dar sentido ao caos crescente, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, e a equipe de pesquisa apresentou algo sem precedentes. A escala OEP
Probabilidade extraterrestre inspirada por a escala de Torino usada para avaliar asteroides. AMEAS. Este sistema de classificação classifica visitantes interestelares do nível de 0 a 10 níveis com base no número e gravidade das anomalias inexplicáveis. Nível 0 corresponde a objetos totalmente naturais, como 2 eubores, enquanto nível 10 representam extraterrestres confirmados. Tecnologia com consequências globais. Lu colocou 3 atlas oftalmológicos no nível 4. Descrevendo-o como um objeto com múltiplos anomalias persistentes e nenhuma solução satisfatória. Explicação natural após extensa análise. De acordo com o modelo de Loy, isto coloca-o na zona do potencial tecno. Assinaturas. Em outras palavras, 40%. Sim, por acaso, que sua origem pode não ser natural. Esse número causou grande comoção por meio da comunidade científica e redes sociais, enquanto a maioria dos astrônomos descartou a ideia como mera especulação. Previsões anteriores de Low sobre Oumuamua, mais um mistério interestelar de repente, ganhou credibilidade renovada. Se 3 Atlas realmente se comporta como os dados, sugere que talvez estejamos diante de segundo visitante confirmado vindo de fora do nosso país. Galáxia e possivelmente a primeira construída, não? Nasser. Assim que o interesse atingiu seu auge, o Atlas de Tree desapareceu. Não foi destruído, mas oculto, à medida que se movia para a energia solar. Conjunção. O objeto alinhado perfeitamente com o Sol da Terra. Ponto de vista, tornando-o invisível para telescópios por várias semanas. Foi como se o universo tivesse fechado uma cortina sobre a performance mais misteriosa em astronomia moderna. Durante esse período, os observatórios ficaram em silêncio, aguardando para que reapareça. Atrasos no financiamento da NASA e o embargo de dados da Agência Espacial Europeia deixou o público sem nada além de especulação. Entretanto, as simulações revelaram que, assim que surgir por trás do Sol, o 3, a Atlas seguirá diretamente para a órbita de Júpiter, um fenômeno misterioso. Coincidência que tem astrônomos ambos, animado e inquieto. O projetado. A trajetória não causará impacto, mas trará o objeto alarmantemente perto. Há várias sondas, incluindo a JUIC da ESA, missão, e a Europa da NASA, Clipper, ambos os quais podem passar através de sua cauda iônica. Se isso acontecer, finalmente conseguimos coletar amostras diretas. Disse o material misterioso ou detectar algo muito mais estranho. Os cientistas acreditam na correlação inversa. O jato pode ser reativado durante essa fase, produzindo assinaturas eletromagnéticas que nunca vimos antes. Outros temem o oposto, que uma vez que isso fique para trás, o Sol, 13 Atlas pode mudar de rumo. Totalmente. Se acontecer, não será apenas reescrever a física. Isso redefinirá o quê? Acreditamos em inteligência além Terra. Após quase 6 semanas de silêncio, o momento que o mundo estava esperando finalmente chegou. Como um Atlas de 3 olhos, surgiram por trás do Sol dezenas de telescópios por toda a Terra. Lua e órbita voltaram seu olhar para as coordenadas previstas meses antes. Mas o que eles viram não foi o que ninguém viu, como esperado. Em vez de desaparecer como a maioria dos cometas faz isso após o periélio, 3 vezes, Atlas era mais brilhante. Muito mais brilhante. De fato, seu albedo, a medida da luz, isso reflete, havia aumentado por quase 400%. Sua magnitude aparente aumentou, além de todos os modelos, o que significa que era, de alguma forma, refletindo muito mais luz solar do que sua área de superfície possivelmente poderia permitir. As leituras de infravermelho revelaram que sua temperatura não havia aumentado. Ela estabilizou-se mesmo enquanto se afastava de o Sol. Algo dentro dele era regulando seu calor, emitindo e absorvendo energia em perfeito equilíbrio, ciclos. Então veio a parte mais estranha. O jato anticorrelacionado que tinha, o que antes apontava para o Sol, havia desaparecido. Em seu lugar, um fino feixe pulsante de tênue radiação ultravioleta se estendia lateralmente pelo espaço profundo, constante e rítmico como uma batida cardíaca cósmica.
Para os observadores, parecia deliberado, controlado. Os observatórios do mundo começaram a registrar cada pulso. O padrão não era aleatório. Repetia-se exatamente a cada 247 segundos, como se o objeto tivesse começado a transmitir algo. Em poucos dias, cientistas de dados do Observatório Europeu do Sul e do MIT começaram a decodificar os pulsos ultravioleta. A princípio, pareciam não ter significado. Uma rajada repetitiva de radiação oscilando entre duas intensidades. Mas após a filtragem por algoritmos de compressão de frequência, um dos analistas percebeu um padrão surpreendente. Os pulsos correspondiam a números primos. A assinatura universal, frequentemente sugerida nas pesquisas do SETI como a forma mais simples pela qual uma civilização inteligente poderia estabelecer comunicação. Primeiro 2, depois 3, depois 5, depois 7, depois 11. A sequência continuou por horas, antes de se reiniciar. As chances de uma sequência de números primos surgir naturalmente a partir de flutuações de radiação são astronomicamente baixas, praticamente nulas. E, no entanto, 3 satélites Atlas estavam emitindo o sinal com precisão. A revelação dividiu a comunidade científica global. A NASA pediu cautela, classificando-o como uma modulação coincidente devido à dinâmica rotacional. Alloy e sua equipe de Harvard discordaram. Ele declarou publicamente que aquilo não era mais um evento astronômico, era uma mensagem. Logo, observatórios menores, do Japão ao Chile, confirmaram os dados de forma independente. Seja lá o que fosse o 3 e Atlas, não se comportava como um detrito ou mesmo como um corpo passivo. Comportava-se como um sistema, uma máquina executando um protocolo codificado em resposta à interação solar. E tinha acabado de começar a transmitir novamente. Para investigar mais a fundo, o telescópio espacial James Webb foi reorientado em direção ao 3 e Atlas, com seus instrumentos calibrados para imagens hiperespectrais. O que ele capturou causou grande impacto em todas as instituições científicas. Sob a superfície refletora do objeto, Webb detectou uma estrutura geométrica, uma espécie de arcabouço reticulado, que se estendia sob sua crosta, composto por placas hexagonais repetidas e alinhadas com seu eixo de rotação. Não era aleatório, não era fraturado, não era natural. Cada placa mede exatamente a mesma dimensão, refletindo a luz em intervalos matematicamente perfeitos. A análise de Webb sugeriu que a estrutura era composta de uma liga de níquel-titânio altamente condutora, com pureza atômica superior a qualquer coisa encontrada na natureza. Em resumo, o 3-2 Atlas não era apenas incomum, era projetado. A descoberta foi confirmada discretamente por dados espectroscópicos do instrumento NISPEC, do JWST, que revelaram mudanças controladas na polarização, como se a camada externa do objeto estivesse se ajustando em tempo real para minimizar o brilho. Não se tratava de uma rocha. Era algo construído para se esconder, se adaptar e sobreviver a viagens interestelares. Mas se realmente era uma nave, a pergunta que intrigava cientistas do mundo todo era simples: onde estava o piloto? Na noite de seu reaparecimento, algo sem precedentes aconteceu. Sem aviso prévio, os pulsos ultravioleta rítmicos cessaram. Durante 12 horas completas, o Atlas de 3 olhos ficou escuro, completamente inerte. Então, precisamente às 217 UTC, o objeto fez um ajuste repentino e mensurável em seu vetor de velocidade. Não foi um desvio causado por radiação ou força gravitacional. Foi uma correção de curso. Sua trajetória mudou em 0 graus, um ângulo minúsculo, mas que nenhum corpo natural conseguiria alcançar sem propulsão externa. A manobra colocou o cometa diretamente em uma nova trajetória, afastando-o da órbita de Júpiter e direcionando-o para o sistema solar externo, acelerando a 14 metros por segundo ao quadrado, muito além da capacidade de qualquer desgaseificação cometária conhecida. Os observatórios se mobilizaram para recalcular as projeções. A nova rota a levaria em direção à helopausa, a fronteira entre o nosso sistema solar e o espaço interestelar, mas não aleatoriamente.
Sua trajetória de saída alinhou-se quase perfeitamente com as coordenadas de sua trajetória original de entrada, como se estivesse retornando para casa antes de desaparecer mais uma vez nas profundezas. 3 satélites Atlas emitiram um último pulso ultravioleta. Desta vez, não foi uma sequência. Foi um único feixe contínuo que durou exatamente 13 minutos e 37 segundos, tempo suficiente para ser gravado, analisado e arquivado. Seu espectro continha algo que mudou tudo, uma tênue assinatura codificada, semelhante a informações binárias estruturadas. Pela primeira vez na história, um objeto interestelar pode não apenas ter visitado nosso sistema solar, como também pode ter nos respondido. Durante dias, cientistas de todo o mundo analisaram a transmissão ultravioleta final de 3 telescópios Atlas. A princípio parecia uma estática, flutuações aleatórias imersas em um mar de ruído cósmico. Mas quando uma equipe de pesquisa do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica solicitou transformações para isolar os harmônicos de frequência, o ruído começou a tomar forma. Não era aleatório. O feixe continha uma estrutura, um padrão de modulações binárias, preciso demais para ser natural. A sequência se repetia a cada 13 minutos e 37 segundos, a duração exata do pulso original, como se o próprio tempo estivesse codificado na mensagem. Os dados não estavam transmitindo informações para fora, estavam refletindo-as. Um sinal espelhado, construído para responder à assinatura eletromagnética dos instrumentos que o observavam. Em outras palavras, o Atlas não estava apenas enviando, estava ouvindo. Quando a mensagem foi reconstruída visualmente, o que apareceu na tela silenciou toda a estrutura fractal tridimensional do laboratório. Camadas de hexágonos repetidos formando uma espiral perfeita, idêntica à rede interna que o telescópio James Webb havia observado sob a superfície do objeto. Dentro desse fractal, havia uma razão matemática embutida, 1618, a constante áurea do crescimento natural encontrada em todos os lugares, desde conchas de Náutilo até galáxias espirais. Para os biólogos, parecia um padrão de replicação celular. Para os físicos, parecia uma equação de simetria gravitacional. Para alguns, parecia uma assinatura. A própria caligrafia do universo, codificada em geometria, agora nos sendo transmitida de volta através das estrelas. Governos tentaram conter os dados, mas o sinal já era público. Observatórios independentes verificaram que ecos tênues do mesmo pulso haviam sido detectados em múltiplas frequências do vento solar, como se a transmissão tivesse reverberado pelo próprio espaço, imprimindo-se na estrutura da nossa heliosfera. Cada vez que os cientistas tentavam reproduzir os dados, a estrutura mudava ligeiramente, como se estivesse evoluindo, se adaptando, reagindo à interferência humana. Um pesquisador descreveu isso da melhor forma. É como se soubesse que está sendo observada. Logo depois, a VIB atualizou sua escala. O é P novamente. Pela primeira vez, ele atribuiu a um objeto o nível 9, um passo abaixo da tecnologia extraterrestre confirmada. Em seu relatório, ele escreveu: 3 Atlas demonstrou propulsão controlada, emissão direcionada e agora simetria de informação. As chances de isso ser natural são indistinguíveis de 0. Sua conclusão foi simples, mas devastadora. 3. Atlas pode não ter sido um artefato de design alienígena, mas sim um mensageiro, uma nave transmitindo a assinatura de uma inteligência mais antiga do que qualquer civilização que possamos imaginar. Então, na manhã de 21 de setembro, algo estranho aconteceu. Todas as estações de monitoramento que acompanhavam a trajetória de 3E Atlas detectaram um pico simultâneo no ruído cósmico de fundo em micro-ondas. O tênue eco do próprio Big Bang. O sinal tinha a mesma proporção de frequência do pulso final. Por uma fração de segundo, o ruído de fundo do universo respondeu, e assim desapareceu. O objeto sumiu além da helopausa, deixando para trás apenas os dados.
Um código que ninguém ainda decifrou, mas que todos os cientistas concordam ter sido intencional. A sonda Atlas III não apenas visitou nosso sistema solar. Ela deixou uma marca, uma prova de que o universo não é silencioso, de que a inteligência não é exclusiva nossa e de que as estrelas podem ser muito mais vivas do que jamais ousamos acreditar. Como escreveu um astrônomo na última linha de seu relatório, talvez nunca tenhamos sido destinados a encontrá-la. Talvez ela tenha nos encontrado. Então, se esta história fez você questionar o que realmente existe lá fora, não desvie o olhar. Inscreva-se neste canal. Revelamos as verdades que as agências espaciais não contam. Ative as notificações, porque quando a Atlas III enviar seu próximo sinal, você vai querer estar aqui para ouvi-lo em primeira mão.